Só fazer uma pequena introdução, eu falo aqui. Tá ao vivo no Facebook já. Tá bom. Então, acho que, bom, queria dar as boas-vindas aí a todos presentes. Já estamos aí há mais de 100 dias, né, em quarentena aqui no estado de São Paulo, e o nosso projeto aí vem sendo aí também realizado via internet, né, plataforma do Facebook, aqui no Zoom aí com todos os participantes. Então, boa noite a todos. Sou Rodrigo, eu trabalho aqui como voluntário do Projeto Carreira desde janeiro passado, né? Conosco, como voluntários, tem o Marcos, tem a Ana Plihal, tem o Evaristo, o Alexandre, a Natália, o Luiz Henrique. Temos também outros voluntários que não estão presentes hoje, mas a gente tem uma equipe bem, bem heterogênea, assim, de pessoas envolvidas com RH, pessoas de marketing, né? Um grupo muito rico, assim, assim, nós somos privilegiados de ter participantes tão especiais, né, como voluntários no projeto, né? É um projeto que já tem já uns 3, 4 anos. Ele começou bem pequeno, né, para ajudar pessoas, independente da sua situação, se está empregada ou não, ou se até é uma pessoa, um profissional liberal, autônomo, um microempresário, que precise melhorar a sua apresentação, né, numa reunião ou numa entrevista, se preparar para contar a sua história e planejar a sua carreira, né? Como planejar a sua carreira. Além desses encontros que nós realizamos mensalmente, nós também temos alguns cursos online disponibilizados aí pela plataforma do Marcos. Quando o participante faz inscrição no nosso projeto, ele tem um acesso lá a um conteúdo riquíssimo, que eu até faço convite, quem não se inscreveu, faça inscrição e aproveite o conteúdo. Tem curso lá de storytelling, curso de visão de futuro. O Marcos aí depois, se puder falar mais tarde, acho interessante a gente sempre lembrar que nós temos esse programa continuado de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de carreira. E nós sempre começamos esse encontro, né? Ele é aberto não somente aos integrantes da Paróquia Santana, mas a qualquer pessoa independente de credo. Tá? Então, nós temos aqui pessoas de diversos credos, já recebemos participantes de outras religiões, né, outras crenças, a gente abraça qualquer interessado, independente de sua religião ou fé, tá? Ou até dentro de uma paróquia, a gente sempre abre, depois encerra, né, com uma oração. Ela é uma oração, apesar de ser a oração de São Francisco, ela é muito abrangente, ela é uma oração que ela transcende religião, né? Eu acho que qualquer pessoa, independente de sua fé, ela pode se juntar a nós nessa nossa oração para iluminar nosso evento de hoje. Ok, Rodrigo, eu vou passar. O Padre Claudio só pediu, ele mandou aqui um olá Sim? para todos os presentes. Então eu vou só colocar aqui a mensagem dele e aí eu já coloco a apresentação. Ah, Tá ótimo. ok? Ok. Boa noite a todos os presentes aqui no Projeto Carreira. Que Deus cubra este momento com a infinita sabedoria, com a experiência que cada um traz, e que o Espírito Santo de Deus prepare este momento para que os frutos sejam colhidos. E que esse Pai tão presente, que ele se manifeste com todo o seu cuidado, com todas as providências que todos nós precisamos neste momento. Por isso rezemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um bom encontro a todos. Que o Deus Todo-Poderoso conduza esse momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom encontro. Rodrigo? Oi, quando a gente voltar a ter os encontros presenciais, vamos pedir a presença do padre aí para fazer a bênção, né? Como a gente fez o ano passado, né? Faz falta, né? Então vamos lá, pessoal, rapidinho uma oração, aí eu vou passar a palavra para a Ana. Oração de São Francisco, como eu havia citado anteriormente. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, discernimento para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma situação da outra. Ana, a palavra é toda sua. Obrigado aí pela presença mais uma vez. Imagina, obrigada a você, Rodrigo, e todos também presentes, como eu falei, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro. A ideia aqui hoje é justamente a gente ter a oportunidade de aproximar vocês, pessoas que estão buscando uma recolocação, que estão pensando em mudar de carreira, para entender um pouco do impacto da pandemia neste momento dentro dos processos de seleção e as pessoas que dedicam todo o seu esforço, tempo e coração nesse processo de falar com tantas outras pessoas, buscando aí talentos e conectando aquilo que a empresa procura com aquilo que os profissionais podem oferecer, né? E como a gente viveu, de fato, uma mudança muito grande por causa da pandemia, nada melhor do que entender qual foi essa grande mudança e como lidar com ela. Então, eu vou abrir essa conversa e vou apresentar cada um dos 3 convidados que a gente tem aqui hoje. Mas, para quem não me conhece, então, eu sou Ana Cláudia Plihal, eu lidero o LinkedIn no Brasil para soluções de talento, me juntei à companhia fazem quase 2 anos e tenho vivido intensamente todos esses momentos dentro do nosso país. A minha responsabilidade é o Brasil e como colocar essa rede social profissional tão poderosa a favor do profissional brasileiro para que ele possa crescer na sua carreira, se realizar e com isso fazer com que o nosso país também cresça, ok? Então, estou muito feliz de estar aqui com essa oportunidade, conhecer essas 3 pessoas incríveis com uma experiência super legal nessa linha de aquisição de talentos, configurações de times de alta performance e que estão aqui de coração aberto e super felizes, porque todos me disseram isso, de poder contribuir com um pouquinho do que eles conhecem, do que eles sabem, tá bem? Então, vamos começar. Se uma das coisas boas que a pandemia nos proporciona é trazer pessoas que não estão tão perto assim para perto da gente. E por causa disso, a gente tem o privilégio de ter com a gente a Raquel Ramos, que é carioca. Então, ela está no Rio de Janeiro, mas, graças à tecnologia, junto com a gente nesse dia. Ela é formada em psicologia pela Universidade Federal Fluminense e tem MBA também pela mesma universidade em gestão de recursos humanos. Atua com recrutamento e seleção e ambientação desde 2010. Já trabalhou em consultorias de recursos humanos, empresas prestadoras de serviço de TI, que eu descobri depois, olhando no perfil dela no LinkedIn, que ela trabalhou na Landdesigner, que era uma grande parceira da Microsoft, onde eu trabalhei. E hoje, né, também trabalhou numa empresa estatal de serviços postais, e hoje ela é Talent Acquisition da Tivity, que é uma multinacional brasileira que oferece soluções digitais corporativas e atua em mais de 10 países na América Latina. Raquel, seja super bem-vinda. Obrigada pela tua participação. E eu vou começar com a primeira pergunta justamente para você. Com a chegada da pandemia, o que mudou no processo de recrutamento e seleção? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Em relação ao processo de recrutamento e seleção, todo mundo teve que se adaptar, né, a fazer online, à distância.
Eu, particularmente, já fazia, porque algumas vagas que eu tinha já era de São Paulo, e como sou do Rio de Janeiro, então eu já tinha esse conhecimento, mas foi algo novo, pegou todo mundo de surpresa, principalmente os candidatos, né? Que era algo muito pontual ter a distância e agora passou a ser padrão. Então, a gente ter esse cuidado aí de onde a gente vai fazer a entrevista, né? Escolher um local mais adequado, onde tem aí o mínimo de ruído. É lógico que às vezes tem aí o ruído do filho, né? Que está um pouquinho distante, brincando, televisão, mas tem esse cuidado, né? Não vai fazer entrevista tendo do lado a televisão ou parentes que possam estar ali interrompendo eventualmente. Então, tentar aproximar aí o ambiente ao ambiente de entrevista, né? Então, isso é um ponto super importante aí que precisa ser levado em consideração. E aproveitando que você comentou que você já usava esse tipo de ferramenta antes, o que mudou na reação do candidato em relação a isso? Quer dizer, como eram as suas entrevistas virtuais antes do momento em que todo mundo foi para casa e agora que está todo mundo conectado a algum tipo de plataforma de videoconferência a todo momento? Antigamente era um pouco difícil, né, ter até a disponibilidade do candidato, então, por vezes, quem estava trabalhando, né, porque como eu trabalho mais com perfis de TI, então, geralmente é um público que está empregado. Então, de conseguir fazer a entrevista era muito difícil, então tinha que ser no horário do almoço, antes do expediente ou depois do expediente. E quando era horário de almoço, a pessoa tinha que ir, né, para um restaurante ou um café e aí tentar um espaço. E aí a conexão ter que ser do celular, então às vezes a conexão não era muito boa, né? Então isso às vezes atrapalhava. Hoje está um pouco mais fácil, um está em casa, tem Wi-Fi, consegue fazer um horário mais diversificado, né? Não precisa ficar algum horário preso. Então consegue fazer até com maior disponibilidade. Muito bem. Vou fazer a mesma pergunta, ou seja, o que mudou, mas agora para a Janaína. A Janaína Moreira, ela é Talent Acquisition and Attraction do Banco BV, que é um banco líder em crédito e que tem como acionista a Sementeira Votorantim. Ela também é formada em psicologia pela Universidade Cruzeiro do Sul, fez pós-graduação na FIA em modelos de gestão estratégico de pessoas e antes do Banco BV, Janaína atuou por mais de 8 anos no Banco Itaú e também foi Talent Acquisition, onde foi também Talent Acquisition e HR Business Partner, que a gente chama, né? Que é a pessoa que faz aquela interface entre a área de negócios e a área de recursos humanos. Janaína, no teu caso, o que mudou no processo de recrutamento antes da pandemia e agora dentro do Banco BV? Legal. Primeiro, obrigada pelo convite também. Boa noite para todo mundo. Obrigada pela presença. Acho que a gente aprendeu muito com o novo, né? Com esse novo modelo de trabalho. No banco, a gente também já está acostumado com esse formato de entrevistas online, de ter esse olhar mais digital. Mas acho que a gente teve algumas adaptações de formas de pensar e de interagir com as pessoas, né? A nossa forma de se conectar mudou. E acho que foi um olhar mais flexível, um olhar mais humanizado, um cuidado muito, muito mais diferente do que a gente fazia antes, né? Puxa, geralmente a gente vai para uma sala, então hoje as pessoas precisam se adaptar, como a Raquel falou, ao ambiente aí de entrevista, mas a gente é muito mais flexível, né? Então, se precisar parar, cair a conexão, tem coisas que acontecem e a gente tem que ter esse olhar mais flexível, né? De entender o lado do outro e que da mesma forma que tem aqui um ser do outro lado humano, tem também lá e essa pessoa também precisa se organizar e se adequar aí para este novo modelo. Então, acho que eu diria que um olhar mais cuidadoso e mais humanizado também fez parte aqui deste processo. Bem legal, você mencionou a questão de cair a internet, a gente vai voltar para esse ponto, porque é uma das grandes dúvidas que várias pessoas perguntaram aqui antes, né, quando a gente fez o processo de inscrição dos participantes. Então, a gente vai voltar nesse ponto. Mas eu queria passar antes para o Felipe. Felipe é o nosso terceiro, Felipe Braco Cassali, é o nosso terceiro convidado, para não ficar só o clube da Luluzinha aqui, a gente trouxe o Felipe para falar um pouco também e trazer uma outra perspectiva. Ele graduou-se pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul em Publicidade e Propaganda, então, diferente das meninas, ele não é psicólogo. E iniciou suas atividades em recursos humanos na consultoria H Project, que, by the way, é uma consultoria
parceira do LinkedIn também, trabalha vagas de TI muito forte, tendo passado pelo Grupo Pão de Açúcar, Santander, Zap, Ambev e mais recentemente na Stone. Felipe, bem-vindo. E no teu caso, que já viveu diferentes indústrias, né? O que mudou, o que você sentiu que mudou no processo de recrutamento pós-pandemia, agora durante a pandemia? Pós-pandemia a gente espera, né? Mas com a chegada da pandemia. Felipe, tá no mudo. Aí, Oi, agora estão me ouvindo? Agora vai. Uhum. Maravilha, obrigado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, pela participação aí de todo mundo. Eu acho que mais completando aí o que a Raquel e a Janaina já trouxeram, né? Acho que o que mais mudou é a reação dos candidatos, na verdade. Eu também, desde lá de 2015, já fazia entrevistas remotas, mas normalmente as entrevistas digitais elas eram meio que até mais escondidas do que as presenciais, né? Então eu tive muito caso de entrevistar gente que estava no carro, escondido no estacionamento, rapidinho, tanto na hora do almoço, também pela conexão do celular, ou então em alguma salinha de reunião, aí sempre alguém abria para conversar com essa pessoa, enfim, acho que hoje os candidatos também já estão mais acostumados, já estão se acostumando mais, né, com essa realidade que nós estamos vivendo e percebendo que acaba sendo mais cômodo para todo mundo, né? Nós temos, lógico, né, a perda da questão presencial, enfim, do contato presencial, mas a gente tem um ganho de questão de velocidade, de redução de gasto, a pessoa não tem que perder meio período de expediente, ela consegue reservar uma horinha, né, no caso de quem está trabalhando, uma horinha do seu dia de trabalho para fazer essa entrevista. Então, acho que a maior mudança que eu percebo realmente, lógico, complementando o que a Raquel e a Janaina já trouxeram, é a questão do mercado realmente, né, os candidatos estarem se adaptando cada vez mais a fazer esse tipo de entrevista também. E você mencionou que você já usava, por que vocês já atuavam nessa o que se buscava através da entrevista virtual versus a presencial, uma vez que a gente não tinha uma restrição de contato antes? Tá. A gente utilizava muito a entrevista remota em caso de candidatos que não tinham uma agenda para conseguir comparecer, seja na consultoria ou seja na empresa, né? Então, candidatos que já estavam trabalhando e aí não tinham, putz, eu consigo ou antes das 8 da manhã, depois das 7 da noite, enfim, uma agenda um pouco mais complicada, ou então candidatos de outros estados. Né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei no Grupo Zap, eu atendi o comercial, então eu fazia expansão nível Brasil. Então eu ficava sediado aqui em São Paulo, só que aí eu fazia contratação norte, nordeste, centro-oeste. Nesses casos a gente utilizava a entrevista remota, né? Então eu percebi até muita estranheza dos candidatos quando abordavam e falava que ia ser uma entrevista ou por Hangouts, por Zoom, por Skype, enfim, o pessoal sempre falava, putz, não tem como fazer presencial, prefiro conhecer o ambiente e tal. Não era tão conhecido, não era tão bem aceito como já está sendo de uns tempos para cá. E Felipe, o processo ele era do começo até a contratação 100% virtual? E como é que está hoje? Tá. Ele não era 100% digital, poucos casos eram 100% digitais, era mais essa parte do RH mesmo, né? Então, voltando para o exemplo do Grupo Zap, o RH ele era centralizado em São Paulo, mas nós tínhamos as filiais, né? Então, os times comerciais, onde tinham supervisores e gerentes que faziam uma entrevista, em uma parte mais técnica com os candidatos. Então, não era 100% digital, era mais o primeiro contato mesmo. Né, o contato com o RH que era remoto. Hoje não, hoje ele, por conta da pandemia, evitar o contato, isolamento social, enfim, hoje tem sido 100% digital, então no momento, lógico, divulgação da vaga, há muito tempo a gente faz remoto, com parceria do LinkedIn, inclusive, enfim, a entrevista com o RH, os testes, nós estamos aplicando muitos testes atualmente, né, então acho que para complementar essa avaliação, que não pode ser uma avaliação física, então acho que tem auxiliado bastante na gente, a aplicação de testes, até mesmo o onboarding, que era uma coisa que em janeiro, digamos, era impensável fazer um onboarding 100% remoto. Hoje as empresas elas estão tendo que se adaptar, enfim, fazer envio de equipamento, integrações, tudo remoto, são adaptações que nós estamos fazendo devido à pandemia. Eu lá no LinkedIn estou vivendo a mesma experiência. A gente, além de estar fazendo processos do início ao fim 100% remotos, o processo de onboarding também é um desafio, né? Como é que você integra aquele profissional dentro da empresa sem poder de verdade compartilhar a cultura, o ambiente. E aí nessa linha eu vou perguntar agora para a Raquel. Raquel, como é que fica essa diferença entre você poder vender
Activity, quando você tem a oportunidade de trazer a pessoa ali dentro, sentir o ambiente, sentir a cultura mesmo, que transcende, né, através dos corredores, das salas de reuniões, daquilo que está escrito, daquele ambiente que te acolhe na recepção, e agora não tem mais isso. Como é que você sente o impacto disso na conversa com o candidato? De fato, quando o candidato fica ali aguardando, ele já vê lá a missão, valores, tem um pouquinho mais da cara da empresa, né? Vê o relacionamento dos funcionários, então você já tem aquele feeling e acaba sendo um desafio de fato, né? Eu costumo acabar passando mais informações sobre a empresa, né? Perguntando se deu uma olhadinha no site, se não deu acessar. Então, isso é um desafio, né? De fato, então eu acabo tendo que vender, né, entre aspas, um pouquinho mais a empresa para ver até se é o mesmo fit cultural que ele está esperando ali, né? Então a gente tem esse desafio aí de fato. E aproveitando em sugerir, né, que passar mais informações, quando você passa o candidato para conversar com um profissional, né, um executivo da companhia, você recomenda que o candidato busque conexão no LinkedIn a esse executivo? Como isso é visto? Sim, eu recomendo sempre procurar conhecer um pouco mais sobre a empresa, né? Acessar ali, conhecer um pouco melhor o candidato, mas geralmente eles também procuram muita gente, né? Então, não sei se Janaína e o Felipe têm aí essa experiência, mas marquei uma entrevista, eles vão me adicionar no LinkedIn. Então, eles têm já essa postura, então, para conhecer um pouco mais o recrutador. E aí é necessário estudar também a empresa, né? Até mesmo se o próprio recrutador, o profissional de RH não der essa dica, a pessoa já ter. Até mesmo para você saber se você tem interesse em trabalhar naquela companhia, porque os valores podem ser diferentes dos seus. Você pode estar precisando trabalhar agora, mas você não vai se sentir bem naquele ambiente, você não vai querer permanecer por muito tempo. E até mesmo para você se preparar para a entrevista, né? É uma empresa mais formal, informal, eu devo ter uma roupa mais social, né? Uma camisa social ou uma camiseta polo já serve, então já conhecer um pouco mais a empresa, né? Então eu brinco até de namorar um pouquinho. Agora, aproveitando que você comentou da questão da vestimenta, que é uma dúvida também que surgiu, o que diz o tom do que vestir ou não tem mais a ver com a cultura da empresa, ou num ambiente virtual eu posso flexibilizar um pouco mais, eu posso entender que a pessoa, enfim, eu estou de casa e, portanto, talvez não mereça tanto um traje mais formal. Como é que você vê isso? A gente tem que ter o mesmo cuidado como se fosse o presencial, né? Tem até um jargão no mercado, a primeira impressão é que fica. Então a gente tem que ter o cuidado, né, de se arrumar, ter ali uma camisa, porque às vezes as pessoas colocam uma blusa, né, para entrevista e embaixo continua de pijama. Mas a gente se preparar para os imprevistos. Às vezes está sozinho em casa, toca campainha e é isso, vai ter que se levantar. Nisso levantou, tá lá. Né? A parte de baixo, pijama, couro. E aí não adianta muito. A gente tem que ter esse cuidado aí dos imprevistos mesmo, né? Que acontece, não tem jeito. E a mesma preocupação também em relação ao horário, né? Então, já tive até vivência disso, né? Marcar um horário de entrevista, a pessoa não testou a plataforma antes, e aí teve dificuldade, e aí perdeu um tempo da entrevista, né? Perdeu ali em torno de 20 minutos. E aí eu não conseguiria fazer em 10 minutos uma boa entrevista. Então, eu, enquanto profissional de RH, pedi para ele um outro horário para a gente fazer uma entrevista com qualidade. Mas pode ser que um outro RH não entenda isso. Então, não tem como contar aí com a empatia. A Jana trouxe, né? A gente está trabalhando aí com a empatia, a gente da Activity também, mas a gente sabe que não é uma prática que todas as empresas que têm. Então, a gente tem todo esse cuidado. A mesma coisa tem imprevisto do ônibus se atrasar, né? Pegar um engarrafamento, a gente tem que ter cuidado com o conhecimento da plataforma e da conexão também. Testar sempre antes. Adorei essa comparação com o atraso do ônibus, quebrar o carro, não ter lugar para parar o carro, né? Sim. Testar a plataforma, até porque são várias, né? Não são só as que a gente conhece, surgem várias. Eu acho que essa é uma super dica. Na tua experiência, o que você vê como pró de uma entrevista virtual e o que você vê como contra, numa entrevista virtual?
Bom, o pró é que a pessoa tende a estar mais à vontade, né? A estar no ambiente de casa, estar um pouco mais confortável, não chegou, vamos dizer assim, um pouco pilhado, né? Que tá ali no horário, cheguei um pouquinho atrasado, então ele tá mais confortável nesse sentido, até não se preocupa, olha, será que atrasou minha entrevista? Vou chegar tarde no meu trabalho atual, vou me questionar. Então, ele tem essa posição mais confortável, fazer ali no horário, no momento dele. E o contra seria, de fato, assim, conhecer um pouco mais o ambiente, né? Porque por mais que entra no site, quando você está fisicamente, você conhece melhor o ambiente e também a questão da aproximação, né? O virtual, a câmera tenta sempre trazer isso, mas às vezes numa dinâmica de grupo, se a gente for pensar, quando a gente vê alguém gesticulando, né, a gente para, assim, não, ele quer falar. E às vezes numa dinâmica de grupo virtual, é um pouco prejudicado nesse sentido. A energia, vamos colocar assim. Boa. Falando de energia, falando de o ônibus atrasou, Janaína, vamos voltar para o ponto que você mencionou. O que fazer se a conexão cair? Acho que isso é bastante comum, principalmente nesse cenário, né? Que a gente está todo mundo conectado, todo mundo utilizando este serviço. Isso é algo que pode acontecer, né? Acho que faz parte, super concordo com a Raquel, precisa testar antes, precisa checar ali se você de fato está conectado, né? Então conecta uns minutinhos antes, vê como que você tá. Se cair, a minha sugestão é que mande ali, geralmente você já está em contato pelo WhatsApp, né, com o recrutador, com o profissional de RH. Então, só manda uma notinha ali, pedindo para que a pessoa aguarde que você vai retornar. Às vezes é coisa rápida, a conexão cai e você já retoma. Mas se for o caso de gerar uns minutinhos ali de atraso, sugiro que comunique sim o recrutador e que se organize ali para voltar, né? Agora, se perceber que, puxa, não vai voltar, é uma queda de energia, algo mais impactante, aí eu sugiro pedir para o recrutador informar, acho que, de novo, imprevistos acontecem, e aí eu sugiro de recomendar, de combinar ali um novo horário, né? Vai muito da necessidade ali que você estiver no momento. Boa dica. E comportamento, quer dizer, presencial, a gente acaba lendo uma série de coisas, não só as respostas realmente dadas, mas toda a postura, toda a leitura, né, da mensagem, das mensagens corporais que a gente passa. Como é que fica isso no ambiente virtual, Janaína? Legal. Acho que esse também é um ponto, né? Raquel até falou um pouquinho do quanto a câmera tenta aproximar este contato nosso com o profissional. Depende muito do perfil da empresa, do perfil da vaga, né? Tem vagas que são mais técnicas, então que não exige, né? Se a gente for olhar um pouquinho para o profissional de tecnologia, é uma questão ali muito mais técnica, você tem um olhar ali comportamental certamente, mas você não vai ter ali uma dinâmica de grupo que você vai captar algumas coisas, como uma pessoa fica no grupo, como uma pessoa fica em algumas situações, né, inesperada. E aí eu acho que vai muito de qual é o perfil da vaga, assim, qual é a necessidade também do recrutador identificar e de ter este contato com o entrevistado, né? Tem situações que a gente vai estender um pouco mais na entrevista para tentar captar isso no minuto ali de conversa, né? A entrevista é um recorte do profissional, então a gente vai captar ali, se for o caso, estender ali e tentar na troca, na conversa, através da câmera, identificar esse profissional, identificar se ele tem fit com a empresa e com a vaga também. E falando também, compondo, né, se a linguagem corporal é importante, passar características pessoais também é importante, quais cuidados tomar com o ambiente, aonde eu vou estar fazendo aquela minha entrevista? Legal. Isso é bastante importante, assim, de tomar este cuidado, né? A gente sabe que não é todo mundo que tem aí um espaço de fato dedicado para trabalhar de casa, ou que seja para fazer algumas conversas. Mas eu sugiro sempre que faça em um ambiente reservado, né? Até porque se tiver pessoas passando ali, você pode, né, prestar atenção numa conversa, né, interagir ali com a pessoa que estiver movimentando. Então, você acaba perdendo um pouco daquele contato ali com o recrutador. Então, a minha sugestão é que vá para um lugar reservado, que o ambiente esteja tranquilo, que seja iluminado, né? Se for um horário mais tarde, assim, que você vá para um lugar iluminado
e um ambiente que seja, no mínimo, silencioso para que a troca também aconteça de forma fluida. Oi lá, vamos lá. Obrigada, Janaína. Felipe, já que você está aí mais quietinho, deixa eu te perguntar. O que você busca captar do candidato no momento da conversa, no momento da entrevista? O que é importante, o que para você faz a diferença entre um candidato e outro? Está no mudo ainda, Felipe. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Maravilha. Aí foi. Legal. Acho que nem a Janaína falou, cada caso é um caso, né? Então nós temos desde vagas muito técnicas que a gente busca, né, um skill mais técnico dentro do perfil do candidato, até vagas que vamos dar exemplo, uma vaga comercial, que o cara tem que ter uma desenvoltura, tem que ter mais contato, tem que se expressar de uma maneira diferente, né? Acho que a primeira coisa que a gente busca, acho que é independente da entrevista, né, presencial ou não, né, ou digital, é de fato quanto a pessoa está interessada na posição, quanto que ela sabe da empresa, o quanto que ela demonstra de interesse em participar de um processo e mais futuramente de assumir essa posição, né? Então acho que isso é uma coisa que indifere do processo. Outra coisa que eu sempre busco buscar é a animação dessa pessoa, né? Então, a vontade que ela tá de trabalhar, de fazer essa mudança, o quanto que vale a pena ou não, o que envolve na vida dessa pessoa fazer essa mudança, né? Então, qual é o momento de vida dessa pessoa, enfim, até pegando um pouquinho lá do pessoal dela, se ela é casada, se ela tem filhos, o que vai impactar, né, nessa mudança. Acho que varia muito de caso a caso, mas basicamente acho que são mais esses termos, né? Então, a vontade, o interesse, o que ela realmente faz diferente para se destacar num processo. E você falou de momento de vida da pessoa, e aí eu vou fazer uma pergunta bastante polêmica, né? As oportunidades para pessoas com mais de 40 anos, com mais de 50 anos, até com mais de 60 anos, elas são as mesmas? Hoje o mercado, como está o mercado hoje para pessoas que já têm uma experiência, que já têm uma senioridade em relação a um momento que a gente viveu, onde o que valia era ser millennium, era ser teen, era ser cool, né, inovador? Eu acho que eu percebo, acho que nos últimos 2, 3 anos, uma mudança na cabeça do pessoal, uma mudança positiva, né? Principalmente na cabeça dos gestores, de executivos, né? Acho que isso daí que você me falou, né? O importante era ser millennium, era saber mexer em computador, não sei o quê. Acho que isso daí está ficando cada vez mais para trás. Primeiro que hoje atualmente todo mundo sabe se virar, né? Todo mundo, pelo menos o básico, né? Para conseguir mexer no computador, acessar a internet, acessar seja um Salesforce da vida, algum sistema, né? De CRM para trabalhar. A maioria consegue fazer isso, não consegue, hoje é muito mais fácil de aprender, né? E eu vejo que hoje a experiência ela tem sido muito mais valorizada, né? Tem muita gente boa no mercado, acho que muito por conta também da crise econômica que o país está atravessando por conta do Covid, né? Então tem muita gente boa no mercado e a gente percebe que é gente boa desde 20 anos até 60 anos, né? E o mercado começou a perceber que todo mundo tem seu valor, né? Todo mundo tem um espaço, cada pessoa ela tem de fato alguma coisa para acrescentar. Eu fiz algumas contratações de candidatos com mais de 40, 50 anos, né, e que acabaram dando muito certo por conta de fato dessa experiência de trazer uma visão diferente, né, a gente fala, os millennials são tendência tal, mas querendo ou não, nós, né, me coloco nessa fatia, nós temos a mania de achar sempre que a gente está certo, a gente é mais acelerado, a gente trabalha direito, não sei o quê, mas quando vem alguém com mais experiência e fala, não, calma, deixa eu te mostrar como eu faço, como que eu fazia, algum outro jeito de fazer, acaba surgindo soluções que se você contratar só o pessoal de 20, 30 anos, você não vai ter essa diversidade, você não vai conseguir perceber isso dentro da sua equipe. Então, acho que esse mindset começou a mudar um pouquinho
de uns anos para cá, e eu acho que é uma tendência que vai dar certo. Até por conta também de mudanças de legislação que nós tivemos, né, nós temos que abrir para o pessoal de mais 40, 50 anos trabalhar, porque esse pessoal tem muita lenha ainda para queimar. Então, eu acho que cada vez mais as oportunidades vão surgir, sim. Isso gera uma tendência que a gente vinha observando dentro da plataforma mesmo do LinkedIn, mas eu fiz questão de perguntar porque é mais uma perspectiva a somar a essa tendência que está se confirmando. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Quando o recrutador quer saber qual foi o seu maior desafio profissional, o que realmente ele está querendo escutar? Legal. Esse tipo de pergunta que você me faz, Ana, ela é meio complicada até de responder, porque não tem uma resposta certa, né? Então, até porque às vezes o meu maior desafio pode não ter sido um puta de um desafio, mas significou alguma coisa para mim que eu tive que sair da minha zona de conforto para resolver. Então, que assim, muitas vezes para você, Ana, pode parecer uma besteira, mas para mim o que eu tive, a força que eu tive que fazer foi muito grande, né? Então, acho que essa pergunta é uma pergunta que às vezes a gente pensa, puta, eu vou falar de um saving que eu dei na minha empresa, que eu fiz economizar 500 mil no ano, tá? Mas às vezes não é isso que eu quero saber. Eu quero saber, de fato, qual foi para você o desafio, o que você se desafiou a fazer. Você saiu da sua zona de conforto, o que você fez de diferente, qual mudança você fez ou propôs dentro da empresa que você trabalhava, ou então para algum cliente seu. Acho que é muito mais qual foi a sua atitude, qual foi o desafio para você, do que meramente o desafio que representou para a empresa. Acho que, assim, na entrevista você tem que pensar que é você que está sendo entrevistado, então você tem que sempre demonstrar as suas vitórias, os seus ganhos, as suas conquistas. É muito mais para esse lado, acho que o recrutador quer ouvir, quer avaliar quando ele faz esse tipo de pergunta. Legal. Raquel, para você usa esse tipo de abordagem também? O que você quer saber no final da história? Que leitura você quer ter do candidato? Qual é a pegadinha que está por trás? Isso é uma pergunta polêmica mesmo. No caso, eu concordo, né? O que o Felipe trouxe de fato, a gente quer conhecer um pouquinho mais o profissional. Como ele falou, não tem resposta certa ou errada, então por isso vocês precisam ser transparentes, tá? Não é algo que outra pessoa fez, né? Algo que gostaria de ouvir. É realmente o que vocês fizeram, até mesmo para a gente ver o fit, né? Porque às vezes a gente pode te avaliar para uma posição e não tá tão aderente e já avaliar para uma outra. Então, por isso é importante a transparência, né? Super. Exatamente. E aí, trazer realmente um desafio, algo que você era novo ou alguma situação específica e você conseguiu sair do outro lado, né? Que você foi desafiado mesmo, e algumas pessoas trazem uma situação nova que vivenciou, ou algum problema, ou uma falta de algum recurso, enfim, tem uma infinidade de coisas. E aí vocês se conhecerem também, que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade porque não parou e pensou sobre você, né? Então, o autoconhecimento é essencial para a entrevista, para a gente saber até onde a gente quer chegar, né, profissionalmente. Então, é nesse sentido, né? O maior desafio é que você tenha vivenciado de fato. E vale dizer, eu não sei? Assim, eu escuto isso. Assim, Raquel, não lembro. E aí a gente traz outras perguntas, não tem problema, né? Mas aí fica aquela dica, assim, o quanto você se autoconhece de fato. Porque acredito que a Janaína, o Felipe também sintam isso. Quando a pessoa vem com aquela resposta bem estruturada, a gente já sente que não está sendo tão verdadeiro. Então a gente não está avaliando o profissional. A gente está avaliando, de repente, um artista, né? A gente não está avaliando ali a Janaína, por exemplo. Então, de fato, a gente se conhecer um pouco melhor e ser verdadeiro. Olha, agora eu não lembro. E às vezes no final da entrevista que vai surgir a resposta. E se você quiser trouxer, olha, lembrei agora no final uma situação, posso falar? Não, fica à vontade, enfim. Não tem problema nenhum, não. E nessa linha da autenticidade, aproveitar que está no computador para dar aquela pesquisada no Google para responder uma resposta, no way, né? Não, até porque, né, fica muito de frente. A gente consegue ver o olhinho se tá lendo alguma coisa. Então, seja você mesmo. Não tem resposta certa ou errada. A gente está falando de você. A gente não tem o certo ou errado. Eu sou diferente da Janaína, que é diferente do Felipe. E isso que é o bacana nas empresas. Tem aí diversidade mesmo. Não, e acho que um ponto que você falou é super importante. Pode não parecer, mas olha só, moçada.
os recrutadores leem os olhinhos, então prestem atenção, entendeu? Não adianta querer enrolar, não, elas têm as manhas, né? Todos temos as manhas, mas é verdade, a gente acha que pode parecer que a gente está um pouco protegido e de verdade a gente não está. E nessa hora ser o mais autêntico possível, e aí eu estou falando até como, muitas vezes, como dona, né, executiva buscando alguém para a minha equipe. E eu tenho comentado aqui em outras reuniões que a gente tem feito aqui no Projeto Carreira também, que conhecimento técnico as empresas estão dispostas a investir para desenvolver. Mas os valores humanos, isso vem com a pessoa. E em muito desses momentos, dessas conversas, a escolha por um ou por outro tem muito a ver em como você foi capaz de passar os seus valores e permitiu com que a pessoa que estivesse do outro lado tivesse a possibilidade de ler esses valores. Então, fica aqui a experiência que eu também já vivi em relação a isso. Vamos passar para a Janaína. Janaína, como saber se eu estou indo bem ou não numa entrevista virtual? Legal. Eu vou muito em linha com o que a Raquel comentou, com o que o Felipe falou também, da gente, né, se conhecer, de saber muito quem é você, qual foi a sua trajetória, o que você teve de relevância ali na sua carreira, ou até mesmo na vida pessoal, né? Quem está começando a carreira, geralmente não tem ali um desafio, né? Essa coisa que a gente comentou, né? Eu acho que a primeira dica, assim, para você ter aí o desenvolvimento e saber que minimamente você vai conseguir sair bem ali na entrevista é se conhecer, se estruturar, né? Acho que isso também não tem como você... Às vezes a nossa autoavaliação é muito diferente da avaliação do recrutador. Às vezes você sai de uma entrevista e fala, ai, foi péssimo, não foi legal. E você foi aprovado para aquele processo. Então, às vezes nós somos muito críticos com nós mesmos, né? E acho que o que é bacana é que você esteja seguro das suas informações, que você traga a verdade, que você traga a transparência e que você fale sobre as suas experiências, né? Acho que quando a gente tem segurança sobre quem nós somos e principalmente sobre a nossa verdade, a gente já tem um ponto positivo ali, né? Ou minimamente vai sair como um aprendizado. Ou seja, isso vale para as qualidades e vale para os defeitos também. Quer dizer, toda essa questão da autenticidade, assumir os seus defeitos, ressaltar as suas qualidades. O importante é passar naquele momento quem você é, né? Perfeito. Às vezes a gente tem aquelas perguntas, né? Ah, então me fala uma qualidade e um defeito, né? Isso também, assim, não é um jargão de nós profissionais de recrutamento, né? Mas tem muita gente que quer identificar isso, tem muitos gestores. E nesse momento é importante que as pessoas também falem a verdade, né? Não fica procurando aquela resposta certa ou errada. Ah, então eu tenho, né, o defeito aqui de ser detalhista. Puxa, às vezes para a posição você vai precisar, de fato, ter um olhar mais crítico, né? Então é importante que você fale sobre você, porque no final do dia, de novo, a entrevista é um recorte. Mas o seu dia a dia na área, a sua aprovação ali é que vai te falar se você vai continuar naquela posição, se você vai ter ali um encarreiramento na empresa. Então, de fato, a autenticidade é tudo para um recrutador. E você acha que no ambiente virtual, a análise comportamental, a leitura dessa análise, ela fica mais comprometida? Ela é mais difícil para vocês? Eu acho que ela pode ser sim, depende das posições, né, da posição, né, a coisa da energia é algo que impacta, né, o Felipe falou um pouquinho disso, né, muitas vezes você pode fazer ali um julgamento daquele processo e eu, enquanto recrutadora, busco fazer a quantidade de conversas que forem necessárias, né, principalmente nesse cenário, então, puxa, também não vou fazer uma conversa de 2 horas porque vai ficar estressante para mim e para a pessoa. Então, se eu fiquei com dúvida de algum comportamento, de algum fit cultural, eu vou marcar um novo bate-papo. Acho que neste momento que estamos vivendo, o que pode acontecer é de você ter necessidade de mais de uma conversa, para você tentar captar ali aquele comportamento do profissional. Mas aquela coisa do corpo falar, né? Então, puxa, se eu cruzar os braços, né? Isso eu acho que também vai muito do perfil de cada empresa, né? Hoje, assim, às vezes é normal, você tá desatento e, sei lá, você cruzou o braço, não quer dizer que você não possa ser aprovado para aquela posição, né? Mas eu sei que no mercado ainda tem algumas empresas que têm esse olhar aí mais detalhado, vamos dizer assim. Mas acho que o importante é garantir que você capte isso, seja em 1 ou 2 conversas.
E falando um pouco, não de comportamento, mas hoje existe uma preocupação muito grande das empresas, né, em garantir com que a diversidade da nossa população seja representada dentro do corpo de funcionários que a empresa tem, né? Nesse sentido, como essas questões são vistas e, por exemplo, que foi uma pergunta que chegou, né? Uma mulher solteira em uma entrevista, ela tem vantagens ou desvantagens por ser mulher e por ser solteira? Legal. Acho que isso, assim, também eu vou fazer um link aqui com o que o Felipe falou sobre o mercado estar mudando. Que bom que mudou, né? Hoje a gente busca no profissional a competência dele, o quão o que eu estou disposta também a treiná-lo, mas eu busco muito mais a habilidade dele, a energia dele, a proatividade dele naquela posição. Então, se é homem ou mulher, não importa para mim. O que importa é o apetite dele para aquela posição, o quão ele está disposto a aprender e ser desenvolvido naquela posição, né? Eu não contrato um homem ou uma mulher, eu contrato o conhecimento técnico que ele tem e a disposição e as habilidades comportamentais que ele está me oferecendo e me mostrando naquele momento. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado, sim, mas eu parto de um princípio de que eu busco ali uma questão técnica, muito depende do perfil também da vaga. Olha. Felipe, você que já passou por diferentes indústrias, né? Você vê essa mesma questão e como ela está agora, mais recente, sendo tocada e vista por empresas que estão recrutando? Eu acho que sim, eu vi muito forte nessa questão de diversidade, tanto racial quanto enfim, questão de sexo, tudo, para igualar principalmente na questão de mulheres na liderança. Daí era um trabalho muito forte que a gente começou a fazer e que eu tenho certeza que continuar no Banco Santander até, né? E acho que isso é uma questão de conscientização do mundo mesmo, né? Não só no mercado de trabalho. Acho que, como a Janaína muito bem disse, acho que a gente tem que contratar de fato competências, né? Tem profissionais competentes, independente de quem seja. Aí indifere a questão de orientação sexual, raça, cor, idade, tudo mais. E cada vez mais novamente, né, os gestores, executivos, os líderes estão percebendo isso e estão cada vez mais abertos também a terem essas mudanças comportamentais aí de opinião. Então é uma mudança que eu já venho percebendo de um tempo para cá e acho que a tendência agora é só de fato melhorar. Lógico, tem muito que melhorar ainda, mas já está começando. Voltando para a entrevista virtual, que indicativos o candidato pode ler de que a entrevista está indo por um bom caminho? Ele está se saindo bem nessa entrevista? Acho que a entrevista, né, ela sempre tem que ser, assim, ao meu ver, eu tento sempre colocar como se fosse de fato uma conversa mesmo. Acho que quanto mais à vontade nós, recrutadores, conseguimos deixar o candidato, melhor a conversa flui, melhor a gente consegue avaliar, melhor a gente consegue perceber a verdade nos candidatos. Isso tem que ser bilateral. Né? Então, os candidatos eles também têm que, de fato, tentar, lógico, muito difícil, tentar dar uma relaxada, ser sincero, ser honesto e sempre, de fato, responder o que está sendo perguntado para ele, né? Então, putz, como é que ele consegue perceber se a entrevista está sendo boa? Ele tem que fazer a parte dele para a entrevista ser boa também. Né? Então, é uma coisa que eu sempre falei para todos os meus candidatos, amigos, enfim, quando a gente fala sobre entrevista, é que na entrevista a empresa está tão interessada no candidato quanto o candidato está interessado na empresa. Então, se eu estou te entrevistando, se eu estou fazendo uma entrevista com você, é porque tem a vaga, eu percebi que você tem alguma coisa que pode fazer sentido, eu quero te conhecer melhor. Então, você, da mesma maneira que eu tenho que apresentar a empresa, vender para você a proposta, você também tem que, de fato, fazer essa entrevista correr bem, então gerar uma troca, como eu disse, na questão de energia. Putz, eu te fiz uma pergunta, não adianta responder só o básico, assim, você tem 5 anos de trabalho, você gosta de trabalhar na área de tecnologia? Gosto. Não, então tem que ter esse desenvolvimento, tem que de fato saber conduzir uma conversa também junto com o recrutador, que com certeza você vai perceber se você está indo bem ou não, né? E nessa conversa com o recrutador, vale combinar com ele, se eu não passar, você vai me avisar e vai me dizer por quê? É válido pedir feedback depois? Acho que isso é uma dor que
se alguém já não passou na vida, foi porque não passou por um processo seletivo, né? Então, assim, você fica naquela angústia e não vem resposta, e você não sabe o que foi que aconteceu. Vale combinar isso com o recrutador? Por que a gente não tem resposta? Sim, Ana, eu acho que você falou muito verdade, né? Eu trabalhando na área de recrutamento e seleção, quando eu já cheguei a participar de processos como candidato, não ter o retorno, né? Então é muito dolorido, né? Todo mundo sabe. Eu acho que não deveria ser necessário combinar, né? Deveria ser uma coisa muito automática do processo. Quem passou recebe o feedback positivo, quem não passou recebe o feedback negativo. Eu acho que o que a gente pode fazer é combinar prazos, né? Então, putz, qual que é a sua pretensão de fechar essa vaga, até quando eu posso esperar um retorno seu, e se o cara falar, putz, 15 dias, que eu tenho muitos candidatos para entrevistar, tal, lógico, vai doer esperar 15 dias, mas espera esses 15 dias. No 16º não veio esse retorno, aí manda um e-mail, uma mensagem, seja por onde você esteja conversando, né, com a empresa, dá uma cobrada, fala, ó, a gente combinou, tal, e aí já conseguiu fechar o processo, tem uma atualização, mas infelizmente eu, como RH, eu já estive dos dois lados, né, de precisar passar, acabar a questão de agenda, a gente acaba esquecendo, passa o feedback muito atrasado, enfim, também já passei pela situação de não receber, eu sei o quanto é dolorido isso, mas eu acho que é válido sim conversar sobre isso, por mais delicado que seja, né. Pois é. E você, Raquel, você, né, comentou que o volume de conversas que tem que ser feitas e tal, como você recebe esse pedido? Posso saber, depois você me manda um feedback, como que você trata isso e quão real é a gente poder esperar esse retorno do recrutador? Acho que, como o Felipe falou, não tinha que ser um pedido do candidato, tinha que ser uma rotina do RH, né? E aí as empresas têm mudado isso, não só diversificar os colaboradores que têm, né? Seja sexo, idade, dentre outros pontos, mas também tem utilizado muitas plataformas online, tem sido também uma tendência, né? Então tem algumas plataformas como Kenobi, Gulp, dentre outros, que aí a tendência é fazer também prova online, né? Então, a gente está preparado de receber ali um e-mail. E aí, essas plataformas, além de otimizar o processo seletivo, com testes, entrevistas, agendamentos, também permite dar o feedback automático. Então, o recrutador, ele consegue já dar feedback depois de uma entrevista. Se quiser algo detalhado, procurar, vocês têm o direito de procurar a pessoa que fez a entrevista e pediu o feedback. Olha, o que aconteceu? Você pode me dar algum ponto de melhoria? E às vezes a pessoa, na verdade, ela foi aprovada, mas acabou ficando stand-by. Às vezes a vaga foi congelada, então às vezes não quer dizer que eu fui mal. Não, às vezes foi muito bem avaliado, mas mudou a estratégia daquela posição. E aí vocês têm direito de pedir, né? Então eu costumo sempre dar um prazo, olha, eu vou te dar um retorno daqui a tanto tempo. Se eu não der o retorno, pode me procurar. Mas a gente tem tanta facilidade, né? E-mail, essas plataformas online, e aí vocês devem procurar mesmo algum ponto de melhoria nesse sentido, né? Legal. Janaína, qual que é a tua abordagem para isso? Eu concordo com os meninos, com Raquel e Felipe também. Eu parto do princípio que deveríamos sim todos fazer. Acho que tem diversas plataformas que podem nos apoiar. E mesmo com a plataforma, né? Se você chegou numa etapa de entrevista e você recebeu um feedback ali automático, eu super concordo de você acionar o recrutador e falar, puxa, me dá um feedback aqui do que aconteceu, e aí a gente minimamente vai falar, puxa, era uma questão de fit com a vaga, com a empresa, acho que você pode se preparar melhor para próximas, né? Eu já cheguei a dar esse feedback, assim, falando, puxa, neste momento você podia ter estruturado melhor esse desafio que você contou, você podia ter explorado mais alguns pontos, e aí por este motivo um outro candidato, né, demonstrou ter mais fit aqui com essa oportunidade, mas até para que o candidato em uma próxima entrevista consiga se preparar melhor, e a gente chega até um feedback de um candidato falando, puxa, eu passei numa outra empresa e se não fosse o seu feedback eu não teria passado, porque eu ia cometer os mesmos erros. Então isso também é muito gratificante para o recrutador. Sem dúvida. Eu acho que o desafio maior é quando o candidato passa por uma fase onde ele tem a conversa com o executivo e aí você obter essa resposta, às vezes, do executivo do que porque sim ou do porquê não, e acaba que você vira a ponte nessa situação. Então, eu vejo muito... eu acho essa fase mais complicada do que ter, de fato, o retorno direto do recrutador, né? Porque, enfim, a gente ainda precisa
incentivar, né, os contratantes, né, a dedicarem tempo para dar esse tipo de retorno para as pessoas. Nesse caso, eu acho que o profissional também de RH, ele pode puxar ali aquele gestor, aquele executivo, né, ele deve puxar para ele entender o que aconteceu e conseguir ter propriedade nesse feedback para o candidato, né? Então, é uma coisa que eu também espero que seja natural aí do processo de entrevistas, né? Até porque quanto mais profundo você foi naquela conversa, mais expectativa você gerou naquele candidato. Pois é. E no fundo a gente trata com isso, né? Com expectativas, com sonhos, com desejos, né? É um momento bastante delicado e muito bom saber que vocês três estão super alinhados nesse sentido de que faz parte, receber ou não faz parte, né? E ele faz com que a gente cresça, com que a gente aprenda. Aproveitando então, Janaína, como estão as vagas? Acho que a gente percebe aí um movimento maior em algumas áreas específicas, né? Tecnologia é sempre um mundo muito sensível e com essa pandemia provou o quão a gente precisa melhorar em tecnologia. Então, quando eu olho para o mercado como um todo, essa é uma área que está sempre contratando, né? Os meninos provavelmente vão concordar comigo aí, Raquel e Felipe. Tecnologia sempre contrata bastante. Hoje a gente tem o profissional digital, né, que é um pouco aqui da minha especialidade, né, então tem muita sensibilidade nessa área também, que é um profissional conectado, é um profissional que está antenado com as novas metodologias de trabalho, né, então essas áreas tendem a ter aí um pouco mais de sensibilidade, né. A gente sabe também que neste cenário de pandemia, alguns mercados algumas indústrias foram muito impactadas, e o que gerou aí um índice aí considerável de desemprego, né? Eu posso sugerir para essas pessoas que elas busquem se capacitar aí, né? Não necessariamente numa área de tecnologia, se ela não tem este interesse, mas que ela busque se conectar ali com cursos online, com coisas que de fato vão agregar para a carreira dela. Se ela tiver o desejo, né, de migrar para uma área aí, né, como tecnologia, que é uma área mais específica, que ela também busque estes cursos online, que ela busque essa capacitação por ela mesma, né? Que ela não fique esperando aí alguma vaga para que quando ter a oportunidade, ela também tenha ali aquelas competências necessárias, né? Aproveitando que a gente está falando do momento e sabendo, a pergunta das vagas tem muito a ver com questões de um crescente volume de demissões que ocorreram, como é tratado quando existe uma vaga, quer dizer, existe uma vaga de candidatos muito mais qualificados do que aquela vaga pede, acabam se candidatando, se dispondo a atuar dentro daquela vaga, como isso é tratado? E a outra coisa é a questão também da pretensão salarial, tão polêmico também, né? Como você, nos processos que você conduz, o que eu devo dizer? Como tratar a questão da pretensão salarial? Dizer uma pretensão que está muito acima, ou que está um pouco acima do solicitado ou ofertado, exclui automaticamente o candidato? Eu devo ser mais conservador, dizer um valor mais baixo, demonstrando a minha vontade de entrar naquela posição? Então, assim, qualificação superior, salário anterior superior, como tratar isto no momento onde a gente sabe que existe uma oferta maior do que uma demanda de posições? Legal. Eu acho que aqui, de fato, são dois pontos, tá, Ana? Olhando para esse primeiro pilar, né, da pessoa ser mais qualificada que a vaga, eu acho que vai muito do engajamento dela também. Acho que a gente, quando se candidata numa vaga que é inferior ao que eu posso oferecer, eu preciso fazer essa análise antes para eu não me frustrar. Porque a partir do momento que eu estou ali com o recrutador e que ele me contar, puxa, você vai fazer essas atividades, sendo que você fazia essas. Como que é para você, né? Retomar, de repente você tinha um cargo mais sênior e aí em função da pandemia você está indo para uma posição, né, mais júnior. Se a pessoa estiver comprada, estiver claro o desafio para ela, para mim, enquanto recrutadora, de fato faz sentido, assim. Mas quando é algo muito desconexo, a gente já no processo de entrevista fala, puxa, creio que você possa se frustrar, né? Aguarde, teremos outras oportunidades.
mas neste momento eu acho que, de fato, não faz sentido até para a carreira do profissional, né? E às vezes a gente sabe que depende muito dessa sensibilidade do recrutador com a pessoa, porque às vezes ela está tão engajada em entrar na empresa que ela só quer entrar, mas ela também vai se frustrar depois, né? E aí vai gerar um incômodo. Eu falo muito nos meus processos que é um casamento. Precisa ser bom para ambas as partes, né? Então precisa fazer sentido para o candidato também, não só em termos financeiros, mas de engajamento com o trabalho de fato. E a questão financeira, ela também vai muito em linha com isso, né? Quando a gente se candidata numa vaga, muitas vezes a pretensão salarial não está lá, né? Não está no LinkedIn, não está na plataforma, e aí é só na conversa mesmo que você vai ter isso. Geralmente, na primeira conversa, a pretensão salarial, ela tem que sair. Porque se você falar para mim um valor que é o seu preço, vamos dizer assim, acho que a gente precisa fazer essa análise também do quanto eu, de fato, acho que eu tenho, né? De quanto que eu estou disposta a flexibilizar se porventura não vier e o quanto eu não aceito, de fato. Todo mundo sabe das contas que tem para pagar. Então, a minha sugestão aqui é que você tenha isso muito claro no momento da entrevista, porque o recrutador vai te perguntar. E aí, se você falar algo muito além do que ele tem, ele vai falar para você, puxa, eu não consigo chegar neste valor. Qual é a sua flexibilização? E aí você precisa ter isso muito claro ali para você conseguir trocar do que faz sentido para você versus do que faz sentido para a empresa. Não dá para super colocar lá em cima, porque você pode sim não fazer mais parte daquele processo por isso. E também você não pode colocar super lá embaixo. Acho que você precisa também ter o seu valor aí, saber reconhecer quanto que você ganha no mercado. Uma coisa que é bacana é as pessoas acessarem o Glassdoor, né? Acessarem as plataformas aí que ajudam a falar um pouquinho da faixa salarial daquela empresa, né? Quanto que tem, né? Tem diversas plataformas hoje, de novo, a tecnologia a nosso favor, que conseguem nos dar este panorama, né? Então, o Glassdoor é uma super ferramenta aí para isso. Excelente dica. Acho que faz parte, acho, do autoconhecimento, né? Saber também qual é a margem que você tem para poder aceitar ou não uma oferta financeira. Perfeito. Felipe, na tua experiência com diferentes mercados, como é que estão as vagas hoje? E também, como fica essa questão, qual a tua visão do que a Janaína acabou de falar quanto à qualificação e remuneração? Tá. Eu estou sentindo um leve reaquecimento do mercado. Acho que na metade de junho para cá eu comecei a ver alguma movimentação, o pessoal indicando para algumas posições. Aí, a maioria ainda para o segmento de tecnologia, como a Janaína disse. Realmente é um mercado que não para. Mas eu percebi algumas posições aí em outras áreas, até mesmo na área de RH, né, que eu tenho mais acesso, enfim, o pessoal pede mais indicações, surge mais para mim, mas estou sentindo o reaquecimento. E em relação ao ponto aí de qualificação versus nível de posição, eu acho que vai muito da disposição do candidato também, né, como já foi falado, e aí falando do lado da empresa, qual é a expectativa para o cargo? Né? Então, às vezes eu pego um candidato que já teve, por exemplo, a gestão de equipe, já esteve num cargo gerencial, para entrar num cargo, de repente, de especialista, ou então um cara que foi coordenador para um cargo de sênior, só que eu tenho uma expectativa de crescimento em um médio, curto prazo para essa cadeira. Faz sentido colocar uma pessoa que já teve essa experiência, já tem essa bagagem para me ajudar a fazer essa cadeira crescer? Então, acho que vai muito também dessa avaliação da empresa para aceitar, para, enfim, colocar o candidato na participação, para participar do processo ou não. E se não for o caso, novamente a gente entra um pouquinho na questão do feedback, né? A questão da transparência. Né, falar, nessa hora não faz sentido, entendo o seu momento de vida, entendo que você precisa trabalhar, mas eu acho que não é o lugar certo, você pode se frustrar, enfim, acho que a transparência é o melhor caminho nesse sentido. Obrigada, Felipe. E Raquel, como é que estão as vagas aí na Activity? Como a Janaína e o Felipe falaram, né, o setor de tecnologia tem crescido muito, então a gente não teve muito impacto nesse sentido, frente a outros segmentos. Então a gente ganhou até novos contratos, teve volume até alto de trabalho, de buscar profissionais. E é nesse sentido mesmo, né, da gente, que até colocaram, a gente está recebendo pessoas muito qualificadas que tiveram um impacto grande, seja de desligamento ou redução da jornada de trabalho, que impacta ali a parte financeira, então a gente tem uma qualidade de vida e quando reduz
diminuiu bastante a qualidade. Então, a gente faz a avaliação, a gente não elimina, né? A gente quer entender um pouco o momento profissional e como o Felipe falou, né? Depende muito do quanto a pessoa está ali disposta também. Então, não só nesse momento, mas em momentos anteriores ao Covid, ao isolamento, a gente também faz essa análise. Então, já tive experiências de pessoas entrarem com um nível inferior e aí demonstrarem interesse, assim, Raquel, eu quero dar um passo atrás para dar dois para frente. E, de fato, com o tempo foi crescendo, demonstrou ali seu trabalho, seu interesse, e aí conseguiu oportunidades internas, né? Mas eu acho importante perguntar já na entrevista, olha, seria aceitável ou não para aquilo que eu tenho de custo hoje? Em quanto tempo eu vou conseguir crescer? Tem um plano de cargos e salários? Tem oportunidades internas? Não tem? Porque se não tiver oportunidade interna, você tem que avaliar se também é do seu interesse, né? E aí tem respostas até como, por enquanto aceito, enquanto não aparece nada melhor. Então isso também já deixa ali um impacto negativo para o recrutador, né? Porque a gente vai investir naquele profissional, a gente quer que ele cresça e, de fato, se não é algo aderente, ser transparente. Olha, por enquanto não me atende, eu gostaria de um valor a partir de tanto. E aí, sendo um bom profissional, né, uma boa entrevista, a gente já consegue avaliar para uma outra posição. Eu, particularmente, cheguei a fazer uma entrevista que ele estava muito acima, não atingiu o valor necessário, e minha par estava com uma vaga similar. E eu já encaminhei para ela fazer a entrevista. Então, de fato, trazer qual o mínimo aceitável. Que a gente avalia também para outras posições. E aí, aproveitando um pouquinho, por exemplo, uma pessoa, né? É uma pergunta que veio aqui no chat, né? Um candidato que já foi chefe, mas não quer mais o cargo de chefia, não gostou da experiência. Como que isso é visto pelo recrutador? Eu já peguei casos assim. E aí a posição era de sênior, e ele falou que hoje a gente tem uma carreira que é Y, né? Diferente do como era antigamente, né? A gente era sênior, aí cargo de liderança, até querer chegar, por exemplo, presidente da empresa. Hoje a gente tem uma carreira Y, que aí a gente tem a possibilidade de seguir especialista. Então, a gente tem hoje especialistas que ganham o mesmo salário de um coordenador, especialistas dois que ganham o mesmo salário de um gerente. Então, é possível. É lógico, assim, que especialista tem um momento que vai parar, né? A parte de aumento salarial. Ele não vai chegar a um salário de um diretor, de um presidente, mas há a possibilidade de seguir a carreira técnica. Porque, de fato, gestão de pessoas é muito diferente da área técnica. Tem gente que, né, não se adapta, não tem jeito, é muito diferente. Boa. E aí, agora mudando um pouquinho de enfoque, né? Quais dicas você daria para um candidato entender se ele tem alinhamento cultural? E aí eu até aproveito porque eu tenho comentado muito também em outros encontros que cada vez mais as empresas, como a gente estava falando, busca um alinhamento de valores, um alinhamento de fazer com que a pessoa se encontre dentro daquele propósito que a empresa proporciona e aí tem uma carreira de sucesso. Então, dessa linha, que dica você daria para um candidato entender se ele tem alinhamento cultural com a empresa e o que ele deveria avaliar para ver se tem esse alinhamento ou não? Ótima pergunta. Isso daí a gente, né, deve seguir as redes sociais. A gente começa a ver que tem aí redes sociais, não só LinkedIn, mas Instagram, Facebook, e a gente começa a conhecer um pouquinho como é que é aquela empresa, né, o dia a dia, a realidade, e também procurar profissionais que trabalham naquela empresa que vai fazer entrevista. Olha, eu vou participar de um processo seletivo, gostaria de conhecer um pouquinho mais. E às vezes você tem até amigos em comum, né? E aí isso também facilita, né? Eu já fiz entrevista com pessoas, não, olha, já conheço a empresa, eu sei que trabalha dessa maneira, está bem alinhado ao que eu penso, aí fala a maneira como pensa, porque como a Jana falou, é um casamento, então tem que ser bom para os dois. Então, já buscar de antemão as redes sociais mesmo. A gente consegue ter esse feeling, se tem um olhar mais para pessoas, mais resultado, como é que é a parte de ações, entre outras coisas. Boa. Janaína, no teu caso, alinhamento com a cultura da empresa é importante e que dica você daria para o candidato? Eu acho que a Raquel cobriu bem, né? Eu não tenho muito mais o que falar, mas qual a importância desse alinhamento cultural?
Eu concordo super com o que a Rafa falou, assim, acho que de fato é extremamente importante que você faça, né, essa busca, seja com amigos, seja redes sociais, né, dá uma olhadinha lá no site da empresa, lá fala sobre os valores, né, eu falo muito que precisa se conectar com os seus, né, não dá para eu ir para uma empresa, para uma indústria na qual eu não acredito, né, você muito provavelmente em algum momento você vai pedir para sair, vai levantar a mão ali. Para mim é extremamente importante, assim, acho que precisa ter fit. A palavra do casamento, para mim a expressão do casamento ela é muito válida, porque eu acho que é isso, assim, e tá tudo bem se chegar em algum momento você entender que não faz mais sentido estar ali, mas precisa ser bom, assim, você precisa. Pensa que muitas vezes o seu dia a dia na empresa ele é muito maior do que com a sua própria família. Então, assim, precisa fazer sentido para você. A gente sabe que sim, tem uma questão hoje do mercado, né, que está aí com essa coisa de estar reaquecendo aos poucos, como o Felipe comentou, mas pensa que você vai dedicar muito mais parte do seu tempo para a sua vida ali no trabalho. E não dá para ser ruim, né? Então você de fato precisa se conectar com aquela empresa, precisa gerar um engajamento positivo aí para você. Legal. Felipe, você já teve alguma experiência de ter contratado uma pessoa que não tinha nada a ver com a cultura da empresa? Já. Acho que o que tanto a Janaína quanto a Raquel falaram é muito, muito bom, né? Muito completo. Acho que eu, pessoalmente, acho que a maioria das pessoas de um tempo para cá, elas estão dando preferência ao ambiente de trabalho. Quando eu falo ambiente de trabalho, a cultura influencia muito, né? Então, para fazer uma escolha de uma mudança de emprego, enfim, então aceitar uma proposta. E eu saí de um segmento financeiro, fui para uma startup de tecnologia, né? E aí eu sofri um pouquinho, tanto o choque pessoal meu, né, em questão de perfil da empresa, quanto o perfil de contratação também, né? Então você me perguntou se eu já contratei uma pessoa que não tinha nada a ver, sim, já aconteceu. E de fato não é uma experiência muito boa para ninguém, né? Então você vê que aquela pessoa, de fato, ela sofre tanto para se adaptar, ou então para aceitar a realidade. Então, acho que o que já foi falado anteriormente, nessa questão de pesquisar sobre a cultura da empresa, sobre o que a empresa preza, e aí depois para você ver se faz sentido para você, né, vale muito aquela questão do que já foi falado no início do autoconhecimento. Né? Então, você se conhece melhor do que ninguém, então você sabe de fato o que é bom para você, o que você busca, como é que você gosta do ambiente de trabalho. Eu gosto do ambiente de trabalho que não me obrigue a ir todo dia para o escritório, não me obrigue a colocar uma roupa social. Então, não, eu gosto de fato trabalhar do social, gosto de estar todo dia lá no escritório e tal. Então, são questões culturais das empresas atualmente que estão cada vez mais em destaque. Né? Então, acho que está cada vez mais fácil conseguir perceber como é que a empresa é a partir da cultura dela. E as empresas também têm investido muito em deixar isso muito claro, né? Porque é justamente para facilitar o processo. Então, não é difícil você conseguir ter uma boa temperatura da cultura empresarial através dos mecanismos de rede social, internet, coisa parecida. Bom, a gente está chegando no nosso limite de horário. Eu sei que a conversa está boa. E aí eu vou fazer a última rodada entre os três, naquela linha. Vou ter uma reunião, uma entrevista virtual amanhã. Que dica você me dá, Raquel? Já procura testar, né? Primeiro, conhecer a empresa, né? Para você até ver qual tipo de investimento você vai ter, que utilizar, se vai ter que precisar colocar uma roupa social ou não. Já vê o ambiente adequado, avisa o familiar, se você não morar sozinho, já avisa o familiar, amanhã eu vou ter uma entrevista, eu vou fazer uma entrevista do meu quarto, enfim, mas se for fazer do quarto, também ter o cuidado do que vai aparecer no fundo, né, de não ter muita informação que vai destoar ali a atenção do recrutador e que não tenha muito movimento também. E aí já avisar eles, né, olha, durante esse período não vou poder me ausentar, não vou poder ser interrompido. E também aproveitar e estudar um pouquinho mais sobre a empresa, sobre os valores, de você relembrar, porque muita coisa também que a gente esquece de falar na entrevista são coisas que a gente vivenciou, e aí quando termina a gente lembra. Então, pega também seu currículo, dá uma lida, tenta lembrar o que aconteceu de marcante nas outras empresas que você já passou. Até porque, normalmente, uma entrevista leva o quê? 30 minutos, uma entrevista virtual. Exatamente. Ok. Janaína. Vou fazer uma entrevista amanhã e ela é virtual. Que dica você me dá? Tá no mudo ainda.
Opa, agora foi. Concordo com todos os pontos que a Raquel trouxe. Eu complementaria para explorar o LinkedIn. Hoje as pessoas estão se posicionando muito bem no LinkedIn. Eu, particularmente, sempre olho o LinkedIn de todo mundo que eu vou conversar, então olho o conteúdo que aquela pessoa publica, olho o conteúdo que ela geralmente curte, comenta. Acho que quando você faz isso, você entende um pouquinho da pessoa que você vai conversar também. Então, eu busco muito, assim, costumo sugerir muito para as pessoas olharem o LinkedIn. Olha o LinkedIn da empresa, né? Mesmo que seja mais sucinto ali, ou que a empresa não tenha, né, a página ali no LinkedIn, ela vai ter ali no site dela, mas busca quem a empresa contrata, quais são os temas que a empresa fala, né? Busque sobre esses temas, gera conhecimento, né? Vai buscar conhecimento também, seja no LinkedIn, seja do produto específico ou do tema específico que a empresa tem ali, e busque conexões. A conexão ela é muito válida e o LinkedIn ajuda muito a nossa vida com isso. Obrigada. Felipe, para fechar, quais são as suas dicas? Legal, acho que a Janaína já deram um bom direcionamento aí para vocês. Acho que é mais de fato isso, né? Tomar cuidado com o ambiente, né? Então presta atenção no seu ambiente. Falando de cultura novamente, busca um pouquinho sobre a cultura da empresa, olha Glassdoor, olha site, redes sociais, faz um depara com os seus ideais pessoais, o que você quer para sua carreira, o que você quer para sua vida, busca ali onde a empresa pode te ajudar a alcançar algum ideal que você busca. E uma dica que é até meio besta, mas que já me ajudou bastante, já ajudou inclusive meu cunhado, numa época que ele estava buscando aí um emprego, que ele estava fazendo bastante entrevista remota, sempre deixa um copo d'água do lado do seu computador, que você não sabe, você pode engasgar, sua boca, na entrevista você fala bastante, sua boca pode secar, então dá um golinho na água, é uma dica que parece besta, mas pode te salvar aí numa reunião que você fica falando muito tempo. Boa. E aí, aproveitando, só porque eu lembrei agora, e também foi uma das perguntas, olha para a câmera ou olha para o computador? Para a gente, onde olha? Já que a Raquel lê os olhinhos, para onde a gente olha na hora de fazer a entrevista virtual? Tenta olhar para a câmera, mas ninguém vai te crucificar se você não olhar o tempo inteiro para a câmera, né? Às vezes até a gente dá uma olhada para a nossa própria tela para ver como é que a gente está, se o enquadramento está bom, se está aparecendo cabelo, se não está, se o fundo está do jeito que estava esperando, se a iluminação está boa. Acho que assim, como já foi dito anteriormente, não vai abrir um texto para você ficar lendo, porque pode até causar uma má impressão, né, em quem você está conversando, no recrutador que você está conversando, mas busca olhar para a câmera, mas também não precisa ficar olhando o tempo inteiro, porque senão você não vai nem olhar para a pessoa que você está conversando, né? Então não é uma regra, não tem lugar certo ou errado para errar, mas nisso pode ficar mais sossegado. Legal, obrigada. Bom, eu acho que a gente cobriu, espero que todos tenham gostado. Eu tentei também acompanhar as perguntas que surgiam aqui, não é uma tarefa fácil, né, coordenar vocês três, olhar ali, olhar o WhatsApp, mas eu acho que eu consegui fazer. Peço desculpas se alguma coisa ficou para fora, mas a gente vai continuar respondendo através das plataformas depois. E eu adorei. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada, Janaína e Felipe, por dedicar esse espaço numa sexta-feira, final da semana, né? Mas tenha certeza que um pouquinho que caiu para cada um vai fazer a diferença, e o objetivo realmente era desmistificar um pouco do que é a entrevista virtual, o que é a entrevista online, e muni-los de um pouco mais de ferramenta para esse momento que a gente vai ver e que, pelo menos na perspectiva do LinkedIn, vai perdurar por mais um bom tempo. A gente mesmo não tem expectativa de voltar para o escritório até dezembro, mesmo que o governo flexibilize isso, por uma questão também de proteção aos nossos funcionários, e eu imagino que muitos também passem, né, por esse questionamento. Então, já que veio para ficar, vamos abraçar, vamos dominar e vamos tirar o melhor proveito possível. Muito obrigada. Obrigada. Rodrigo, devolvo para você. Pessoal, pelo convite. Obrigado, Ana. Obrigado aí de novo, Raquel, Janaína e Felipe aí por aceitarem nossos convites. Quero agradecer a todos os participantes que estão aqui na sala do Zoom e também a nossa audiência lá no Facebook.
Eu vou pedir para o Marcos aí compartilhar a tela para a gente fazer o fechamento da noite. Ó, Ana, eu também adorei, viu? Gostei muito, foi riquíssimo. Gostei dessa proposta assim de bate-papo com convidados. Vamos fazer de novo, com certeza. Como já é de costume, né? Assim como no presencial, no online também a gente faz um fechamento de oração para a gente agradecer e encerrar a noite, tá? Eu convido a todos para nos acompanhar. Meu Senhor e meu Deus, te damos graças pelas inspirações, decisões e bons propósitos que nos destes a conhecer neste encontro. Uma ótima noite a todos, excelente final de semana, até o mês que vem. Tchau, gente. Obrigada. Boa Obrigado, entrevista. tchau. Boa noite, tchau, tchau. Abraço, tchau. Ok, vamos lá. Tem que copiar esse